campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, os momentos das reflexões diárias. Hoje nós trazemos com muita alegria o capítulo 49 do nosso livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título deste capítulo é O Homem Bom. E esse capítulo surge a partir da reunião pública que aconteceu em 6 de julho de 1959 e com base na questão 918. Aí eu fui olhar aqui no Livro dos Espíritos, esta questão 918 está no capítulo intitulado Perfeição Moral, no livro 3, e este é o capítulo 12. O subtítulo é Características do Homem de Bem. E a questão é: por quais indícios se pode reconhecer num homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E Kardec traz uma resposta bem longa para essa questão, que eu não irei trazer aqui, mas eu vou trazer só o primeiro parágrafo. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual. E segue. E agora nós vamos vir aqui para o texto de Emmanuel. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreiro e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da influência dos que te desculpassem a falta,
alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nestas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faze também o mesmo. Então aqui a gente pode imaginar a doçura com a qual Jesus envolve essa conversa. Porque aqui Emmanuel nos diz que Jesus já havia narrado para esse irmão a parábola do bom samaritano, como uma forma de esclarecê-lo, de dar visualidade, de fazê-lo se imaginar, se colocar no lugar de alguém que se encontra em situação de necessidade, de vulnerabilidade absoluta. Então, Jesus já havia narrado aquela parábola. E mesmo assim, o doutor da lei ainda mostra que não havia compreendido totalmente a lição, porque ele volta a fazer novas perguntas, né? E ainda pergunta, mas como é que eu farei para ser considerado um homem bom? Então aqui, né, a gente percebe que ele traz esse como é que eu farei para ser considerado, ou seja, para ser olhado pelos outros, reconhecido pela comunidade, pela sociedade, como um homem bom, né? E aí, Emmanuel vai relatando que com paciência admirável, Jesus respondeu. Dessa vez, Jesus faz com que ele se imagine nessas situações, na situação de alguém que não pode falar e para a qual alguém se apresenta para traduzir suas necessidades, de maneira que elas sejam atendidas. Convida a colocar-se no lugar daqueles que não podem enxergar e alguém aparece para lhe guiar os passos. Imagina-se no lugar de alguém que esteja caído na via pública, exemplo do próprio samaritano, e encontra alguém que ampare. Então ele vai trazendo inúmeros exemplos, o exemplo do doente com uma doença contagiosa, daquele que se encontra no cárcere, e vai pedindo a esse irmão que vá e que faça, né? Faça o mesmo que esse homem bom, na definição de Jesus, faria diante dessas situações de dor e do sofrimento encontrados no caminho, sem medir as consequências, sem esperar um retorno, um reconhecimento, né, público, a não ser o reconhecimento da própria consciência, né, de saber que é preciso fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site